Graças e paz, Deus te abençoe hoje sempre. Palavra de hoje para você no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, no verso 8, diz assim: Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Verso 9: Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e falou-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Jeremias, diante de uma missão que fora dada para ele, e ele se sentia completamente inapropriado, incapaz. Ele se via aquém da responsabilidade que Deus havia dado para ele. Jeremias, que foi separado para isso no ventre da sua mãe. Verso 5 diz isso: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Ele estava ainda informe no ventre da sua mãe, e Deus já tinha total conhecimento a respeito de Jeremias, já tinha uma missão para ele. Interessante que já havia um plano, já havia um propósito, e esse propósito na vida dele fora pré-estabelecido por Deus. Deus havia pensado antes da fundação do mundo que Jeremias seria um grande profeta. E Jeremias começa então a apresentar as suas desculpas, que não são diferentes das nossas desculpas quando nós temos diante das nossas vidas, dos nossos olhos também, a nossa incapacidade, a nossa impossibilidade. Quando nós olhamos para dentro de nós, vemos que realmente não dá. Nós não temos como executar as tarefas que Deus tem nos dado. Mas aí, o texto é muito poderoso, porque ele diz que eu te santifiquei, as nações te dei por profeta. Santificar, no sentido aqui literal, para nós entendermos, tem a ver com separação. Então Jeremias, ele foi separado no ventre da mãe para uma missão. Por isso que não teria como dar errado, não dependeria apenas de Jeremias. O que Jeremias deveria fazer aqui nesse momento que eu leio para você, essa história maravilhosa, era justamente aceitar o comando, a missão. Deus estava tentando convencer Jeremias que daria certo, que ele havia sido separado para essa missão. E Jeremias tentando convencer Deus que não, a todo instante. Jeremias, não tem como, eu não passo de uma criança, tá? Nos mostrando a sua falta de experiência, a sua ingenuidade, a sua capacidade. E eu me lembro agora, eu faço um link aqui, gente, daquela palavra que Jesus disse às crianças, aos discípulos: olha, quem não fizer como essas crianças não vai entrar no meu reino, não verá o reino dos céus. Então, o que era desculpa para Jeremias, na verdade, significava contrário para Deus. Era algo que fortalecia Jeremias diante do Senhor e fortalecia Jeremias diante do seu chamado, essa coisa dele se ver como uma criança. E o Senhor fala: não diga isso, isso não é o suficiente, porque é você, dessa maneira, desse jeito que eu quero te usar. Aonde eu te mandar, você vai, e você vai fazer o que eu mando. E não diga, não tenha medo, porque que você é uma criança, não tenha medo, porque eu sou com você para te dar livramento. O medo era grande. O Jeremias aqui, ele sabia que ele enfrentaria pessoas malignas, que a mensagem não era fácil de ser enviada, que o tempo era difícil, que eles iriam tentar matá-lo, como fizeram várias vezes. E o Senhor fala: olha, eu vou colocar as palavras na sua boca, não digas que você não sabe falar. E o verso 9: estendeu o Senhor a sua mão e tocou na boca. E disse o Senhor: eu coloco as minhas palavras na sua boca. O que não pode faltar são as palavras. Isaías, capítulo de número 6, quando Isaías reconhece o seu pecado, ele fala: eu sou um homem impuro, de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Veio um anjo e tocou nos lábios dele com uma brasa de fogo. Aqui o Senhor coloca palavras na boca do profeta, a mensagem, é isso que não pode faltar. Essa mensagem que flui, essa mensagem que sai, essa mensagem que é como uma fonte que jorra e que leva a vida aonde nós estivermos, e essa vida é Cristo, essa vida não depende de nós,
essa vida ela flui através de nós. E Jeremias aqui então para nossas vidas é uma grande lição de um homem que foi separado, porque Deus sempre dizia que tinha um plano, um projeto de Deus na vida dele, aqui especificamente como um profeta na sua época, no seu tempo, na sua geração. Mas eu e você também possamos nos enquadrar diante desse texto que nós lemos aqui, de alguma forma entendendo que Deus ele nos separou para um propósito e devemos aceitar esse propósito de Deus. Aceite o propósito de Deus nesse dia de hoje. Um abraço para você e para toda a sua família. Não se esqueça, Jeremias, capítulo 1.